pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodPet. Hoje convidamos o professor e médico veterinário Fernando Elísio para falar sobre o Pyometra. Olá, meu nome é Fernando Elísio, sou professor de cirurgia da Universidade de Estado Social e cirurgião. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante do sistema reprodutor feminino, principalmente em cadelas, que é a piometra. A piometra é o acúmulo de material purulento dentro do útero. Então nós vamos ter um útero repleto de pus. É muito importante que se faça um diagnóstico precoce para que o tratamento seja realizado o mais rápido possível, porque é uma doença reprodutiva comum e fatal. Então, a importância do diagnóstico e do tratamento ser o mais rápido possível salva a vida dos nossos pacientes. Como a grande maioria das doenças do reprodutor feminino, a piometra está relacionada diretamente com o hormônio. E aí nós vamos estar falando sobre progesterona. Normalmente, a piometra ela ocorre na época do diestro, ou seja, 2 meses após o cio. Isso é o mais comum de acontecer. Então é muito importante que todos os proprietários, médicos veterinários, durante um exame físico, durante um exame clínico, durante uma conversa na consulta, seja exatamente dito quando foi o cio, porque é uma das coisas importantes que a gente tem. Outra coisa importante, saber se essa cadela é castrada ou não, óbvio, e também saber se ela usou hormônio sintético. Então hoje ainda existe o uso de hormônios sintéticos. Esses hormônios sintéticos são 25 vezes mais potentes do que o hormônio endógeno, ou seja, aquele hormônio que é produzido pelo organismo. E esse hormônio sintético, ele fica meses na circulação. Então ele acaba produzindo doenças relacionadas a hormônios, como a própria piometra, e isso é muito importante que a gente saiba, então, porque pode acontecer fora do cio, fora dessa época do diestro, que é o que a gente espera acontecer normalmente. Então, durante um exame clínico, para diagnóstico, é muito importante saber se essa cadela é castrada ou não, saber quando foi o cio e saber se ela realmente usou ou não hormônio sintético durante sua vida. Bom, é uma doença que é rara em gatas, ela não acontece em gatas com frequência, por conta da diferença que a gata tem do ciclo estral da cadela. A cadela ela ovula a cada 6 meses, então ela produz progesterona a cada 6 meses, diferente da gata que não produz progesterona, a não ser que ela cruze e fique gestante. No caso das cadelas, que é mais frequente, a gente vai pegar em cadelas mais de meia idade a idosos, então lá para os 6, 7 anos, então são cadelas mais propensas a ter essa doença, principalmente não castradas. Os sinais clínicos mais comuns que acometem as cadelas nesses casos são secreção vaginal, elas podem beber muita água, urinar muito, elas ficam desidratadas, elas podem ter febre, elas podem ter vômito, diarreia, elas têm uma distensão do abdômen, então o abdômen delas fica mais abaulado, sentem dor no abdômen. Algumas cadelas podem chegar a ter dificuldade, inclusive, em caminhar, em andar. É muito importante essa avaliação clínica, porque a gente diz que a piometra ela pode ser aberta, então quando ela é aberta a gente vê secreção vaginal, então essa secreção vaginal pode ser de coloração variada, ela pode ser sanguinolenta, esverdeada, ela pode ser achocolatada, então é uma coloração muito variada, o que facilita o nosso diagnóstico, mas é muito importante lembrar que ela também pode ser chamada de uma piometra fechada, ou seja, não há presença de secreção. Então está tudo ali dentro, guardado dentro do útero. Isso é ruim porque às vezes o diagnóstico demora um pouco mais a acontecer, porque os sinais clínicos também demoram a acontecer. Então normalmente o animal quando chega na clínica, quando o proprietário leva, é porque realmente o animal está já demonstrando sinais clínicos mais graves. Normalmente o diagnóstico a gente faz pelo exame clínico, por todo o histórico. A gente faz pelos sinais clínicos de febre, dor abdominal, abdômen distendido, e faz também com exames de sangue. Então é muito importante ver o hemograma, se tem anemia, se tem infecção, observar numa bioquímica se existe avaliação, fazer uma avaliação
da função renal, da função hepática. Por ter um processo infeccioso grave, você pode ter uma lesão tanto hepática como renal associada ao processo da infecção. O exame melhor para se fazer o diagnóstico, associado a tudo isso que já foi dito, é a ultrassonografia. A ultrassonografia, ela realmente mostra a presença de líquido dentro do útero, tá? E o tratamento desses animais é clínico, mas o clínico é apenas para melhorar o estado do animal. Então, fazer hidratação, entrar com antibiótico, fazer analgésico e castrar. Então, essas cadelas devem ser castradas o mais rápido possível, assim que é feito o diagnóstico. Então, fez diagnóstico piometra, ela deve ser castrada. Então, você vai tirar útero e ovário e tirar a infecção. Então, piometra é muito importante fazer o diagnóstico precoce, não usar hormônios sintéticos, que isso pode atrapalhar bastante, e cadelas jovens podem ter essa doença, né? E lembrar que o tratamento clínico é apenas para melhorar o estado clínico desse animal e ela deve ser operada o mais rápido possível, fazendo a castração, ok? Espero que tenha sido claro, que vocês gostem desse conteúdo. Um grande abraço e obrigado.